E agora vem uma parte bem bacana que eu quero falar com vocês, tá? Uma das partes que são tratadas dentro do Clean Architecture na parte de dependência é a questão da duplicação. Quando a gente fala de duplicação, a gente já pensa em algo ruim, correto? E nada mais justo, né? Não é algo bom. Porque duplicação no geral é algo ruim e a gente tenta sempre fugir disso, né? A gente já vê algo duplicado, a gente já pensa em, beleza, vou extrair essa parte que é duplicada para um terceiro local e essas duas áreas vão reaproveitar, né, esse código, né? Nada mais justo. Só que a questão é que existem dois tipos de duplicação. A duplicação verdadeira, que é quando você realmente tem duas cópias de alguma coisa e sempre que você tem que alterar alguma coisa em um dos lados, necessariamente você vai ter que ir lá do outro lado e alterar também. Então toda alteração de um lado ou do outro, independe, gera uma alteração nas outras cópias. Isso é uma duplicação verdadeira e essa deve ser evitada ao máximo, por causa que você só tem retrabalho, você tem multiplicação do esforço para fazer alguma alteração. Só que nós temos o segundo tipo, que é a duplicação falsa ou acidental. O que é a duplicação falsa ou acidental? É quando a gente tem duas cópias, duas ou mais cópias, elas iniciaram dessa forma, mas elas são falsas porque o ritmo ou os estímulos de mudança em uma cópia acontecem diferente da outra cópia. Por exemplo, você tem duas classes que têm a mesma estrutura, só que uma trata de um detalhe, outra trata de outro detalhe, porém as propriedades são iguais. Tá? Então, sei lá, uma classe que trabalha com tipos, né? ID e descrição, vamos supor, né? Isso é bem comum em sistemas, né? Só que chega um determinado momento, você precisa alterar, colocar uma propriedade em uma só das classes, tá? E a outra você não vê por quê, porque tipo, naquele outro tipo você não vai ter aquela propriedade, então você não vai querer, né, repetir na outra classe. Nesse momento você começa a identificar que é uma duplicação falsa. Então, por que é uma duplicação falsa? Porque realmente você não está duplicando o código. Significa que você tem modelos semelhantes, né? Que com a evolução vão se mostrar lá na frente muito diferentes, talvez. O que acontece? Quando você tem uma duplicação falsa, né? Então você tem coisas mudando diferente uma da outra. Muitas vezes, você querer resolver uma duplicação sem analisar realmente se ela é uma duplicação verdadeira, ou seja, se ela sempre que mudar de um lado muda do outro, o que acontece? Toda duplicação que eu vejo eu quero resolver. Pare para analisar para ver se realmente é uma duplicação verdadeira ou falsa. Se ela for uma duplicação falsa e você querer pegar isso e reutilizar, jogar para uma terceira estrutura e utilizar nas duas, o que você acaba criando? Acoplamento. Então você tinha duas coisas que começaram iguais, porém é uma duplicação falsa. Você sabe que desse lado aqui vai evoluir diferente desse outro lado, mas porque você quer resolver a duplicação, você unifica tudo e reutiliza nos dois. Aí você cria um modelo só para reaproveitar código, só que o que vai acontecer? Você vai ter uma propriedade a mais naquela classe tipo, que é, sei lá, observação, que somente vai ser útil em um dos lados. No outro lado, não vai ser útil. Então, vamos supor que vai para o banco de dados isso. Você tem uma tabela agora que tem 3 campos, um ID, uma descrição e uma observação. Só que para um tipo você tem o ID e a descrição e a observação, né? E para o outro tipo que está reaproveitando a mesma tabela, você só vai ter o ID e a descrição, e a observação sempre vai ser nula. Então se gera acoplamento, você não consegue sair de um modelo engessado que por causa de um reaproveitamento
de código, de estrutura feito de forma errônea, você acaba ficando preso a essa estrutura. É isso que a gente vê acontecendo quando a gente vai modelar, por exemplo, contextos delimitados do DDD, onde o pessoal fala: ah, beleza, eu tenho as minhas entidades produto num contexto e no outro, elas são iguais, elas têm as mesmas propriedades, vou colocar na mesma tabela. Só que ao passar do tempo, se vê que o produto do contexto lá de marketing, sei lá, o contexto de vendas, e o produto que você tem, sei lá, na análise de estatística, BI, alguma coisa assim, são diferentes. Ou melhor, vamos pegar um exemplo melhor. O produto, num contexto de vendas, ele tem determinadas propriedades. O produto, num contexto de suporte, né, de atendimento ao cliente, pode ter outras propriedades. Ele pode começar com as mesmas propriedades, mas conforme vai evoluindo esse modelo, você vai ver eles divergindo entre si. E aí, se você tiver aquele ímpeto de, beleza, vou jogar na mesma estrutura, vou reaproveitar, se gera acoplamento entre esses caras, né? Você acaba caindo nesse erro. Então, essa questão de analisar duplicação verdadeira, duplicação falsa é muito importante para você não cair nesse erro. Outro exemplo, frequentemente a gente vê, por exemplo, uma tela, uma interface de usuário, uma UI lá, tendo que exibir uma tabela, correto? Uma tabela dos dados que tem em determinado local do meu sistema. E aí você cria uma view model para exibir isso na tela, exibir esses dados dessa tabela para o usuário, tá? E aí você tem a consulta no banco de dados, que vai trazer esses dados para serem exibidos na tela. E você tem um ímpeto aí de ver um depara, né? A consulta é exatamente a tabela que é representada no front. Se a gente olhar pela questão de duplicação e querer resolver essa duplicação, tomando ela como uma duplicação verdadeira, a gente pode utilizar o mesmo objeto para transitar desde do banco de dados, da consulta, até na interface gráfica, utilizando o mesmo modelo, sem fazer nenhum tipo de conversão. Só que muitas vezes, eu acho que isso é muito comum e todo mundo já passou por isso, essa consulta começa a mudar, ou de forma mais até expressiva, a tela começa a mudar. Agora aquela tabela, ela precisa ter mais uma coluna que não necessariamente é um dado que vem da consulta. É algum detalhe que é trabalhado ali apenas na view model, no controller, para gerar uma visualização customizada para o cliente. Pronto. Se você reutiliza o mesmo modelo para transitar isso entre as camadas da sua aplicação, você gerou acoplamento. Porque uma coisa está mudando por um motivo e você obriga a parte de dados que não tinha nada a ver com a história a mudar junto, porque você está tentando reutilizar coisas que não eram, na verdade, uma duplicação, apenas eram estruturas semelhantes, né, que com o passar do tempo evoluíram de formas diferentes. É bom mudar um pouco a visão e entender que duplicação nem sempre é algo ruim. Muitas vezes é uma falsa impressão de duplicação. E é preciso abrir a cabeça para isso. Tem outro detalhe que é a questão de a gente evitar a duplicação. Pode causar uma série de problemas quando a gente pensa em sistemas distribuídos ou até microserviços, tá? Aproveitando aí que esse assunto está bem alto, né? Então, evitar esse tipo de duplicação pode gerar problemas nessas arquiteturas distribuídas. Por quê? Muitas vezes é necessário a gente sacrificar o reaproveitamento em detrimento da independência. Pense, você tem serviços que foram criados de forma independente para serem entregues, né, implantados de forma independente, ser desenvolvido de forma independente, ser persistido de forma independente. Muitas vezes você tem estruturas que convergem e são semelhantes, né? Então vou criar uma camada que esses dois porções de código desses dois serviços aproveitem, né, de uma class library, por exemplo, para não ter que reescrever dois códigos duplicados.
Mas percebe que você fazendo esse reaproveitamento, você está criando acoplamento? Aí você tem que decidir, dependendo do caso, até você pode reaproveitar. Só que você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você tem que ter certeza que realmente aquilo é uma duplicação, né, verdadeira, e não uma falsa. Porque se for falsa, você está gerando acoplamento desnecessário. E ainda mais quando a gente trabalha aí com arquitetura distribuída, né? Você vai pagar muito mais pelo preço, né? E aqui eu estou falando de duplicação não em termos de um serviço ficar acoplado com o outro, tá, pessoal? É em questão de desenvolvimento de, por exemplo, código, né? Criar uma camada acima que vai ter uma classe que os dois serviços utilizam. Quando eles forem construídos, eles vão ser implantados de forma diferente. Mas a questão que eu estou falando é, se você acoplar coisas que não devem, um ritmo de um serviço vai ser atrasado pelo outro ritmo do outro serviço, por causa que eles estão compartilhando alguma coisa que talvez não deveria ser compartilhada. Então, essa questão de resolver duplicação tem que ser analisada também.